Que tal assistir um filme que é basicamente a mistura de A Hora do Pesadelo com A Origem? Bom, é isso mesmo que a gente vai cobrir hoje. Bem-vindos ao Revival Flix, onde a gente tenta encontrar alguns filmes antigos, alguns clássicos, alguns perdidos. No caso de hoje é um filme dos anos 80. Eu colocaria até numa categoria assim de perdidos. Esquisitos, talvez. Vai ser um filme de múltiplas categorias. Mas enfim, é um filme de 1984 chamado Dreamscape. Deixa eu ver se é o mesmo... Não, em português é em outro nome, é A Morte dos Sonhos. Então, bom, esse foi o título, né, que traduziram. Não costumo criticar a tradução dos títulos, porque normalmente tem alguma empresa, né, de marketing por trás e estuda, né, o qual pode ser o título mais, né, com maior apelo ao público do local. Então não costumo criticar, mas nesse caso aqui eu acho que poderiam tranquilamente ter colocado Dreamscape. Mas enfim, 1984, como de costume, eu olho o IMDb, né, para saber dos detalhes do filme, né, e a filmografia dos diretores, atores, etc. Eu, na verdade, cheguei nesse filme que é muito de bobeira. Acho que foi no Plex, talvez, né? Tava zapeando alguma coisa. Eu adoro colocar coisa antiga para eu, né, me acalmar e dormir. De vez em quando dá certo, de vez em quando não. Especialmente que os filmes antigos têm um ritmozinho um pouquinho mais, né, um pouquinho mais lento e tal, então realmente me relaxa. Mas enfim, aí apareceu esse filme que na verdade o que me chamou a atenção não foi nem história, nem, né, a imagem, nem nada, foi o Dennis Quaid, né? Dennis Quaid, eu sou um grande fã dele desde muito tempo, né? Assim, o filme onde eu realmente virei fã dele foi aquele filme chamado Inner Space, ou Viagem Insólita, que é a produção do Spielberg. Quem não viu esse filme, por favor, veja, se você gosta, né, de ficção científica, óbvio, mas já uma ficção científica não é tão, né, doido assim, mas é muito divertido, aventura e tal. Ele, curiosamente, tem uma avaliação não tão alta no IMDb, mas enfim, na minha avaliação, vale muito a pena. E esse filme é com Dennis Quaid e o Martin Short, né? Vocês devem saber de quem eu tô falando, mas enfim. Então, o Dennis Quaid, para mim, ele sempre foi um ator bem carismático, né? Bem cativante e tal. Mas provavelmente o Viagem Insólita não foi o primeiro filme que eu me deparei com ele. Deve ter sido um filme chamado Inimigo Meu, alguma coisa assim, que eu acho que é um pouquinho mais antigo dele. Eu acho que essa é a primeira lembrança que eu tenho dele. Mas esse filme, né, como, né, apareceu no feed lá do Plex de bobeira e tal, aí eu vi, né, que 1984 não era mais antigo que o Inimigo Meu, né? Então eu falei, putz, será que isso aqui foi um filme que ele era pré, né? Tipo assim, pré-Hollywood, né? Antes dele ser famoso e tal, porque depois do Inimigo Meu e do Viagem Insólita, ele entrou para outra categoria, com certeza, hollywoodiana, etc, né? E aí eu fiquei curioso justamente de saber da trajetória mesmo do ator, não me interessando tanto assim pelo filme, né? O filme tinha uma sinopse assim, né? Ok, né? Dá pra ver. Mas enfim, aí comecei a ver e realmente é surpreendente, né? E aí no IMDb, agora voltando para os dados concretos, né? No IMDb tá com uma avaliação de 6.3, isso já me chamou a atenção, que eu não acho essa avaliação baixa, né? Porque é um agregado e tal, então 6.3 eu acho até razoavelmente ok para, né, bom. E aí, né, 1984, aí só um detalhezinho em termos do custo, né? 6 milhões e de retorno 12 milhões, então não foi um fracasso, foi um filme bom, né? De bilheteria e tal. E aí depois eu fui ver mais detalhes, né, sobre o filme. Depois que eu assisti o filme e já tive mais ou menos minha percepção, né, sobre ele, fui ver mais detalhes e os detalhes são até um pouco surpreendentes. Mas vamos continuar aqui em relação praticamente a equipe, né, que participou da produção do filme, etc, né? Então, temos o diretor Joseph Ruben, de nome eu também não era familiar com ele, mas alguns filmes eu me lembrava, né? Eu realmente me lembro de alguns filmes dele e eu acredito que eu tenha visto até alguns, assim, bons até, né? Por exemplo, tem o Assalto sobre Trilhos, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse filme, mas é um dos
um dos, vamos dizer assim, um dos antigos, assim, com Wesley Snipes e o Woody Harrelson, né? Essa dupla, eu achei que essa dupla teve bastante química no cinema, né? Eu gostava quando eles faziam dupla. Eu acho que eles fizeram dupla em mais de um filme, se eu não me engano, acho que era Homem Branco Não Sabe Pular, alguma coisa assim. Eu gosto muito deles dois, juntos. Não sei por que eles não fizeram mais, né, contribuições assim nesse sentido. Enfim, novamente, esse filme, na minha avaliação, é bom, mas no IMDb, não. 5.7 eu já acho que é tipo abaixo da média, né? Aí tinha um filme chamado The Good Son. Esse eu acho que eu não vi, mas eu coloquei na minha listinha, né, pra ver. Que é o Anjo Malvado. Eu tenho quase certeza que eu não vi. Talvez eu tenha visto. O Anjo Malvado é o título em português. E aí depois tem um que eu realmente me lembro, que é O Padrasto. Esse filme é bom. Tava também na lista, né, de filmes que ele tinha feito. É tipo aqueles filmes assim, reconhecido por tais filmes, né? Enfim. E aí tinha outro também que era, deixa eu ver aqui, Dormindo com o Inimigo. Realmente é o título literal. Dormindo com o Inimigo. Esse filme também, na época, né, foi um lançamento assim meio famosinho na época e tal. Bonzinho filme. Então tinha vamos dizer assim, uma seleção de filmes bonzinhos pra bons. Vou dizer assim, não tinha nenhum filme assim que eu tenha visto assim na lista, pelo menos, né, que falasse assim, não, horrível, diretor, etc e tal, não. No mínimo média pra bom, certo? Beleza. E aí, vamos nos escritores. David Loffery, talvez seja assim que se pronuncie, e Chuck Russell. E aí vem o link. Eu vou falar mais sobre o link, né, entre A Hora do Pesadelo e tal. Porém, esse daqui realmente é um link direto. Depois eu vou contar um pouco sobre a pesquisa que eu fiz. Mas enfim, esse daqui é um link direto. Chuck Russell, né? Ele coescreveu e dirigiu A Hora do Pesadelo 3. Porém, A Hora do Pesadelo 3, na minha opinião, foi quando começou a desandar, né, a franquia desse filme. Para mim, o 1 e o 2 foram primordiais mesmo. Sou muito fã, inclusive, né, não só da Hora do Pesadelo, mas do próprio Wes Craven. Eu, inclusive, fiz uma revisão de um filme muito antigo do Wes Craven aqui, que, na verdade, provavelmente é o filme que tem mais views, né, no meu canal. Meu canal com 32 inscritos nesse momento. Mas, enfim, chamado Deadly Blessing. Então, vai ser... Deixa eu até pegar o nome aqui. A Bênção Mortal. Wes Craven dirigindo a Sharon Stone, provavelmente em 83 ou alguma coisa assim, 82, 83, algo assim, né? Vou deixar até o link como... o link não, o card, né, dessa revisão no final desse vídeo. Enfim, e aí continuando, né, para os atores, Dennis Quaid, já comentei aqui, e aí vem uma parte até curiosa. Comentei aqui dos dois filmes dele, né, no IMDb. Inimigo Meu, de 85, 6.9, e o Viagem Insólita, de 87, 6.8. Quem, né, não é muito familiar com o Dennis Quaid, sugiro que vejam algumas coisas dele. Ele realmente é um ator energético, assim, né, energético, carismático. Eu gosto muito da atuação dele. Mas aí tinha outro, quer dizer, tem, né, um ator que já era medalhão na época, que era o Christopher Plummer. Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu achei que ele teve um papel, vamos dizer assim, de equilíbrio, né? Não de equilíbrio, mas vamos dizer, pode ser de equilíbrio, porque ele balançou mais ou menos a experiência, né, de um ator medalhão com atores novos como o Dennis Quaid, por exemplo. E aí teve um ator que, na minha opinião, se destacou, chamado David Patrick Kelly. Então esse ator se destacou no papel dele nesse filme, né? E aí, claro, fui saber mais, né, sobre outros filmes. De repente, né, ele fez algum filme de sucesso, etc e tal, blá blá blá. E eu adoro ver um ator quando ele tá antes dele realmente estourar. Porém, esse ator, ele já tinha meio que estourado. Ele é um baita ator. Achei muito bom o papel dele. Mas, bom, vamos ao que interessa, que na verdade o que me chamou a atenção foi um dos filmes que ele fez. Eu deveria até ter visto qual foi o ano desse filme. Deixa eu olhar aqui rapidamente.
Ah, não vou falar. Cara, realmente é 79. Cara, que interessante. Enfim, esse ator participou de um filme que na minha infância era tipo a referência de filme. Ainda mais do pessoal mais velho, né? E quando eu falo pessoal mais velho, assim, a gente tinha, sei lá, 7 anos, o pessoal mais velho tinha, assim, 9 ou 10, entendeu? Tá, vamos colocar um pouquinho mais. De repente eu tinha uns 9, 10 anos e o pessoal mais velho já tinha 12, 14 já, né? Tipo, a infância, né, era de rua e tal, então já tinha aquela, como se diz, aquela cultura, né, de andar em grupinhos e tal, não sei o que, e fazer, né, besteira, para não falar outra palavra, besteira para tudo quanto é canto e tal, não sei o que, festinhas e tal, e blá, e de repente uma confusão aqui, outra confusão ali. Então esse filme era uma das grandes referências quando eu era moleque. The Warriors. Esse filme é sobre a cena, né, de gangue. Se eu não me engano, acho que é na Califórnia, talvez. Né? Se não for na Califórnia, com certeza nos Estados Unidos, mas enfim. É muito bem retratado, né? Como se dão essas relações, etc. Né? E tem diversos personagens bem curiosos lá. E esse David Patrick Kelly, ele é de uma cena, né, icônica desse filme, que é Warriors Come Out and Play, Warriors Come Out and Play. Então essa cena, pra quem já viu o filme, com certeza já vai saber o que eu tô falando. Essa cena é tipo, cara, uma cena muito, muito icônica. Vou mais além da história do cinema cult, pelo menos, né? Não vou falar a história do cinema, né, como um todo, mas cult, com certeza, quem curte, né, esse gênero sabe, conhece essa cena e concorda que é uma das cenas mais famosas que tem. Mas enfim, ele não é um ator assim, né, de filme independente, etc. só, né? 48 Horas ele participou, Malcolm X, The Crow, Louis, que é, né, até recente, né, que alguns episódios daquele comediante stand-up que eu adoro, que é o Louis C.K., e John Wick até, né? Então, quer dizer, ele tem uma extensa carreira já, desde 79, com 79, bom, né? Ele era moleque e tal, não sei o que, bababá. Mas, realmente, ele foi um ator que deu certo. Por esse filme, eu já vi que ele era um baita ator, entendeu? Então, isso aqui praticamente depois eu vi, né, que se realmente a carreira dele se concretizou de fato. Ele é um baita ator. Enfim, agora vamos falar, né, o que interessa mesmo, que é a revisão do filme em si. O que acontece? Esse filme, como eu comentei no início, é realmente uma mistura entre A Hora do Pesadelo e A Origem. E eu vou explicar por quê. Ele tem, conceitualmente, né, a história por trás dele, ele é até alto nível. É até alto nível, especialmente para a época, né, é uma coisa assim meio moderna, entendeu? Tanto que A Origem, né, saiu, sei lá, colocar aí 10, 20, quase 30 anos depois, né? E aí, o que eu fiz, né? A primeira coisa que eu pesquisei, será que né, a Hora do Pesadelo foi influenciado por esse filme, ou o Dreamscape foi influenciado pela A Hora do Pesadelo? E aí, assim, o início da minha pesquisa foi em relação a isso, né? ChatGPT, etc, né? E aí, curiosamente, os dois filmes saíram no mesmo ano, então nenhum deles poderia ter sido, entre aspas, uma cópia do outro, né? Então foram caminhos completamente independentes e quase lançados, assim, poucos meses de diferença. Muito, muito curioso. Beleza, aí assistindo o filme, aí o que acontece? Ele oscila, né? Ele oscila não só em termos de atuação, né? Assim, a atuação em alguns momentos você vê uma má direção de atuação, entendeu? E assim, até também, né, quando a gente está falando sobre sonhos, etc., a gente também aguarda, né, espera efeitos especiais. Só que, né, o orçamento, né, era baixo, a época, né, não tinha tanta tecnologia e tal. Então, o que eles conseguiram produzir em termos de efeitos especiais, em alguns momentos, cara, era muito, muito tosco. E aí me remetia até, de vez em quando, a um filme B. Aí, curiosamente, quando eu estava montando, né, as coisas aqui para publicar o vídeo, etc., aí eu fui dar uma olhada na categoria, né, que ele pertencia
no IMDb. E realmente, tipo, filme B, né? Tipo, filme de terror B e tal, é uma das categorias que ele pertence. Assim, tem diversas categorias. Mas, enfim, uma das categorias realmente é um filme de ação B e um filme de terror B, né? Mas, assim, concordo em partes, óbvio, né? Mas, relembrando, o conceito central da história é alto nível. E, assim, ele ter realmente esses elementos de filme B, eu acho que é por isso que também eu coloco em uma categoria meio cult. Aí depois, né, com a pesquisa também eu reparei isso. É um filme que é conhecido, né, na categoria cult e tal, entendeu? Então achei engraçado isso, achei até relevante. E assim, né, quem gosta, né, de filme cult e tal, isso aqui com certeza é uma diversão garantida. Mas continuando. Bom, já falei um pouco dos atores, né? Dennis Quaid e o que pra mim foi o destaque, que foi o David Patrick Kelly, né? E aí, quando você assiste o filme, tem um termo, né? Que é o tipo, de vez em quando eu pesquiso, né, sobre, né, um determinado filme e assim eu penso assim, o que acontece? Esses dois filmes, né, como eu comentei, A Hora do Pesadelo, né, e esse Dreamscape foram lançados no mesmo dia. No mesmo ano, certo? Beleza. Aí eu tento fazer uma pesquisa também falando assim, quais são, né, os primeiros filmes que exploraram esse conceito? Não vou falar, né? Claro, se você viu A Hora do Pesadelo, você vai saber qual é o conceito que eu estou falando. Mas se eu falar a palavra-chave aqui agora, vai ser um spoiler do filme. Então, se você não viu A Hora do Pesadelo, eu vou guardar esse termo, e aí, né, quem quiser, né, coloca aí nos comentários para ver se acerta e tal. Se acertar, eu, né, dou uma respondida falando, sim, é esse. Mas enfim, pesquisando para ver assim, quais foram, né, os primeiros filmes que exploraram esse conceito. Curiosamente, não tem tantos filmes assim antes da Hora do Pesadelo e desse filme que exploraram esse conceito. Eu achei isso incrível, incrível. Porque, assim, eu comecei, né, com essa história assim, de pesquisar, né, os primeiros filmes que exploram determinados conceitos com um outro filme que também bate recorde aqui na visualização do canal, deve estar com 8 mil, sei lá, 6 mil visualizações, que é o Irreversível. O que acontece? O Irreversível é um filme muito polêmico. Agora eu fiquei na dúvida se eu coloco o Irreversível aqui no final ou se eu coloco... Não, provavelmente eu vou colocar Bênção Mortal. Aí o que acontece? O Irreversível, aqui eu posso dar spoiler, que eu não estou falando sobre, né, aquele filme, né, especificamente. Ele é aquele tipo de filme que é um roteiro de trás para frente, certo? Beleza. Aí eu fui pesquisar, né, quais foram os primeiros filmes que exploraram esse roteiro. Tá, só para dar outros exemplos, assim, também contemporâneos, caso você não saiba sobre esse filme Irreversível. Se você tiver estômago, veja, é muito bom e é muito bem feito em termos de roteiro, né, invertido, história contada invertidamente, ou melhor, começa de trás para frente, mas não no estilo europeu, é tipo de trás para frente mesmo, os acontecimentos são de trás para frente. Um outro filme que explora esse conceito muito bem é o Memento, ou Amnésia, que é do Christopher Nolan, um dos primeiros, não é um dos primeiros, mas foi com certeza um dos que o consagrou inicialmente como um grande diretor, né? Esse é um dos meus filmes favoritos. Eu sei que também, né, em aulas, né, de filme, né, cinema, etc e tal, eles comentam muito sobre esse filme, né? E aí, quando eu estava fazendo essa pesquisa, me remeteram a um filme, né? Me indicaram um filme que era de 1967, um dos primeiros filmes que foi feito, né, com esse conceito de trás para frente, da Tchecoslováquia, se eu não me engano, né? E aí, que nem existe mais, né? Hoje em dia é a República Tcheca. Mas enfim, aí eu fui ver esse filme, tava com uma avaliação boa no IMDb, fui ver esse filme, cara, simplesmente foi um dos melhores filmes que eu assisti no ano passado. É simplesmente incrível o filme. E foi um dos primeiros que explorou esse conceito. E mesmo assim, mesmo naquela época, mesmo fora, né, do circuito hollywoodiano, etc e tal, é um baita de um filme. Para quem quiser, né, saber qual filme que eu tô falando, chama-se Happy End, né?
Mas, enfim, continuando com o filme que a gente está realmente revisando. E aí eu estava na esperança de achar algum filme muito antigo que explorasse esse conceito. E realmente, pelo menos numa pesquisa inicial que eu fiz, realmente não tinha. Enfim, e aí, né, falando ainda especificamente sobre a qualidade do filme, aí o que acontece? Essa parte da Hora do Pesadelo é a parte do terror do filme, só que tem a parte de ficção científica do filme, que aí fica mais vinculado à origem. Por quê? Porque também tem a ver com sonhos, certo? E aí tem a ver também com envolvimento, né, de determinadas instituições, né? Não sei se eu posso falar tudo aqui para realmente não entregar tudo, mas que estão querendo explorar esses poderes, né? Vamos dizer assim. Né? E aí ele toca em algumas camadas até de... Toca superficialmente, mas pelo menos toca, né? Em algumas camadas filosóficas, tipo morais, né? De invasão de privacidade, coisas nesse sentido. Lá muito atrás, cara, eu achei muito, muito incrível. Já naquela época já mexeu um pouco com isso e em termos filosóficos mesmo, não em termos, né, do tipo superficiais, bobinhos, né? Tipo, foi alguma coisa mais séria mesmo, né? E aí eu fiquei realmente muito, muito impressionado, porque o filme, assim, tem um ritmo, né, de ação razoável para bom, né? Tem a parte de ficção científica, que é até muito boa, né? Tirando a parte dos efeitos, dos efeitos visuais, etc., que eu acho que é mais ligado até a parte de terror, né? Realmente eu achei muito bom. E aí, durante o filme, eu oscilava um pouco, né, com algumas coisas, né, de, tipo má atuação, etc e tal. Mas, enfim, no geral, muito bom filme, divertido. E claro, né, você pensar num filme que trata sobre sonhos, feito, né, em 1984, você tem que dar um desconto, né, justamente por conta, né, de limitação, né, de tecnologia para produzir os efeitos especiais, etc, né. Mas assim, realmente, em termos assim de conceito, fundo de história, etc, achei um filme que realmente vale a pena. Primeiro, se você é fã do Dennis Quaid, com certeza veja esse filme, que ele está a um passo de se tornar uma estrela de Hollywood. Segundo, se você gosta, né, desses filmes que tratam, né, de sonhos, etc., com certeza veja. A sacada ali que eles fizeram é bem interessante. Eu pesquisei, inclusive, se a origem, né, ou melhor, se Christopher Nolan tinha de alguma forma se inspirado nesse filme, né, de alguma forma, etc. E realmente não tem nada, pelo menos, documentado sobre isso, mas enfim, quem sabe, né? Quem sabe. E aí, realmente, os outros filmes que ele sugeriu aqui, né, que tem a ver com isso, eu marquei alguns aqui que eu vou assistir. Páprica me chamou a atenção. Deixa eu ver qual mais que eu tinha separado aqui. Ink. Deixa eu ver algum outro aqui. Tem esse Lucid Dream aqui que eu achei também interessante, mas no mínimo uns 2 ou 3 aqui dessa lista, né, que ele deu com esses filmes, né, que exploram esse conceito, eu vou ver. E se realmente achar alguma coisa surpreendente, claro, volto aqui para postar, óbvio. E lembrando, né, que um dos motivos que eu faço, né, esse canal é também para incentivar outras pessoas a também criarem o próprio canal. Não dá muito trabalho, é simplesmente colocar um microfone aqui, comentar sobre, né, as coisas que você gostou de um filme. E claro, óbvio que a parte mais importante é lembrar de filmes antigos que você gosta e gostaria, né, de compartilhar, que de repente caiu no esquecimento, alguma coisa assim, já que tem muita gente que reclama que não tem mais grandes produções ou que as produções não têm a mesma qualidade. Eu não compartilho desse pensamento, né, dessa opinião, mas eu sei que essa opinião é forte aí na comunidade e, por favor, sugira aqui nos comentários, né? Se você conseguir, né, criar o canal e fazer uma resenha, sugira aqui nos comentários e vamos fazer a comunidade crescer, que é divertido. É divertido sair um pouco
da vala comum, vamos dizer assim, certo? E aí, até a próxima. Com certeza essa semana vou postar mais um aqui, que eu acho que já tem alguma coisa aqui na fila.